os 3 níveis de relacionamento na área espiritual. Fala aí, provocadores de milagres! Está começando nesse momento mais um episódio do Desperta Leão, que tem como objetivo trabalhar as diferentes áreas da vida. E nesse mês de janeiro nós estamos trabalhando a área espiritual. E hoje nós vamos estar falando então sobre os 3 níveis de relacionamento. Mas antes, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, nos siga nas redes sociais que vai aparecer aqui embaixo, já curta, compartilha, ativa o sininho para você receber todos os vídeos, porque cada mês, durante o programa Desperta Leão, nós vamos trabalhar uma área específica. Então, sempre que nós subir um vídeo novo no canal, você vai ficar por dentro. E também já quero te fazer o convite para você participar do nosso grupo lá no WhatsApp, chamado Semeadores de Ideias, onde a gente compartilha os desafios, os aprendizados e também é uma oportunidade para se relacionar com gente do mundo todo. Vamos lá então falar sobre os 3 níveis de relacionamento e entender um pouquinho também sobre essa questão da vida espiritual saudável. Então, solta a vinheta. Vamos lá então, vamos falar sobre os 3 níveis de relacionamento na área espiritual. Para mim, o 3º nível é o mais poderoso de todos. E nesse mês, como nós estamos falando da área espiritual e como ter uma vida espiritualmente saudável, a pergunta que fica é: existe uma espiritualidade tóxica? É óbvio que sim, né? A espiritualidade tóxica é aquilo que nós chamamos de religiosidade, que ao invés de manifestar o reino, ao invés de apresentar o Cristo sendo um verdadeiro cristão, muitas vezes vive apenas de regras, de leis, e aí você vai ver na própria palavra ou nos testemunhos que nós temos por aí em diversos lugares do mundo, de uma fé tóxica, né? Uma religião que não transforma, que não coopera, que não ajuda, né? Porque a religião no original significa religare, e aí lá em Tiago vai dizer que a verdadeira religião é ajudar o pobre, o órfão e a viúva. E a religiosidade não faz nada disso. Ela priva, ela impede muita gente de se achegar a Cristo. Mas isso é assunto para outro vídeo. O que nós vamos falar aqui é sobre os 3 níveis de relacionamento. Então vamos lá partir para o primeiro, tá? O primeiro nível de relacionamento é o nível da multidão. De novo, que estamos falando sobre isso? Sim. Vamos falar até que fique gravado, porque a gente aprende na repetição. Olha só que interessante. Esse nível de relacionamento conhecido, que eu chamo de multidão, é aquele nível superficial, que busca Jesus apenas para satisfazer os seus interesses, ou que é um curioso que quer saber o que está acontecendo, porque você vai ver ao longo das escrituras várias e várias vezes a multidão seguindo Jesus, mas não por conta da pessoa de Jesus, não para ter um relacionamento genuíno com Jesus, mas sim por conta dos milagres que ele operava, por conta, né, imagina, tá chegando alguém que tá fazendo a diferença, alguém que faz milagres, faz curas. Então havia os curiosos também, né? E assim como aqueles que gostavam de ouvir Jesus, eram simpatizantes, então vou lá ver o que ele está falando. Dentro desse nível de relacionamento chamado multidão, aqueles que são o contrário a Jesus e também vão atrás de Jesus para ouvir o que ele está falando, para pegar as palavras dele e jogar contra ele. Então, esse nível de relacionamento, no nível de multidão, é superficial. Não é um relacionamento genuíno, não é um relacionamento que tem interesse em se relacionar com Cristo. Mas até fica de longe, se alimenta, usufrui daquilo que ele pode dar, mas fica só nisso. Agora vamos falar também do 2º nível de relacionamento, que é um nível um pouquinho mais íntimo, que é o nível do discípulo. Olha só, muito bacana isso. Os discípulos
tinham um nível de relacionamento? Sim. Eles andavam com Jesus todos os dias, eles dormiam próximo a Jesus, eles viveram muitas experiências com Jesus. Então esse nível de relacionamento chamado discípulo é aquele que está mais próximo de Jesus. Olha só que interessante, você vai ver ao longo das escrituras, em vários momentos, Jesus falando com a multidão de uma maneira, mas com os discípulos de outra maneira. Né? Tanto que as parábolas, né, hoje a gente diz, Jesus falou, né, em forma de parábola para as pessoas entenderem. Mas a própria Bíblia diz que na verdade é o contrário. Ele falava em parábolas para que a multidão não viesse a entender e depois ele explicava essas parábolas para os discípulos. Então, aqueles que estavam nesse nível de relacionamento de discípulo, eles tinham uma aproximação maior com Jesus. Eles comiam com Jesus. Eles estavam próximos a Jesus. Jesus até enviou eles várias vezes para fazer algumas obras em seu nome. E eu e você, eu creio que você é um discípulo de Jesus, então nesse nível você ouve coisas que pouca gente ouviria, você tem revelação de coisas que outros não teriam. Tá? Então esse nível de relacionamento é um nível muito bom, mas existe um terceiro que é melhor ainda. E esse nível, né, que para mim é considerado o melhor e maior, eu vou falar depois que você se inscrever nesse canal, porque eu não acredito que você ainda não é inscrito nesse canal. Eu não acredito que você ainda não compartilhou com os seus amigos e que principalmente você não faz parte da comunidade, né, dos semeadores de ideias, onde eu e a Bruna, a gente está sempre compartilhando um pouquinho das aventuras, das histórias, das ações e das missões que nós estamos realizando por aí. Desde 2014 nós somos missionários e pela graça de Deus viajamos por diversos lugares, aprendendo muita coisa, conhecendo gente, assim como abrindo portas e principalmente semeando ideias. Então, lá no Semeadores de Ideias, o nosso grupo do WhatsApp, você fica por dentro de tudo que a gente faz e principalmente tem a oportunidade de participar de inúmeras ações que realizamos em diversos lugares. Então, não perca mais tempo. Corre, tá no link aqui embaixo na descrição, se inscreve no canal, entra no grupo do WhatsApp para você ficar por dentro de tudo. Ali a gente compartilha devocional, a gente compartilha alguns presentes, os materiais que nós produzimos, enfim. Também você vai poder assistir algumas aulas da Missão Esme aqui, a missão a qual a gente faz parte, podendo participar de muita ação bacana. Então, para tudo que você está fazendo, clica lá no grupo, entra no grupo, o link está aqui na descrição, ok? Agora sim, vamos falar do terceiro nível, que para mim é o nível mais profundo, que é o nível que de verdade, você chegar nesse nível é sinal que, uau, você agradou o coração de Jesus. E que nível é esse, Guigão? Que nível é esse? É o nível de amigo. Jesus vai dizer para os seus discípulos, né? Já não chamo mais de discípulos, mas sim de amigos. Então, olha só, o que dá a entender é que no nível de discípulo, para muitos, é como se fosse alguém que caminha junto só para ficar de fácil entendimento. É como se fosse alguém que trabalhasse para alguém, entendeu? Porque muita gente trabalha para alguém, mas não é amigo do patrão. Você está entendendo a analogia? Entendeu? Então, não sei, talvez no seu trabalho, aonde você trabalha, né, você tem um nível de relacionamento, tem um nível de intimidade. Vou usar essa palavra, é um discípulo, alguém que está trabalhando naquela empresa, mas não é amigo do dono, não é amigo daquele que te chamou. E no âmbito espiritual é a mesma coisa. Talvez você é um discípulo que trabalha para Jesus, que faz um monte de coisa em nome de Jesus, mas não tem um relacionamento genuíno com Jesus. Talvez ainda não ouviu que é um amigo de Jesus. Então, você
poder chegar nesse nível de ser chamado de amigo de Jesus é um nível muito profundo, muito profundo. E aí você vai ver que dentro dos discípulos, mesmo tendo ali aqueles que andavam com Jesus, nem todo mundo participou de momentos especiais com Jesus, porque não eram amigos de Jesus, eram discípulos. Então você vai ver Pedro, Tiago e João várias e várias vezes desfrutando de momentos incríveis que os demais discípulos não usufruíram. Você vai ver, né, Pedro sendo um dos pilares da igreja e recebendo as chaves do reino dos céus, tendo poder e autoridade para ligar e desligar na terra. Entendeu? Isso Jesus deu para aquele que ele chamou de amigo. João, na ilha de Patmos, tem revelação das escrituras. E aí vocês sabem que a Bíblia fala que João ele tinha uma proximidade maior que os demais discípulos de Jesus. Então, dentro desses 3 níveis, né, o superficial, que é o nível da multidão, o nível até, vou dizer mediano, que é o nível de discípulo, mas o nível mais profundo, mais íntimo, o nível de amigo, esse é o ápice. Né? Então, nesse mês que nós estamos trabalhando na área espiritual, eu te desafio a orar e buscar Deus a ponto de poder ser chamado de amigo. Você não é mais apenas um discípulo de Jesus, mas você é um amigo a qual Jesus tem prazer de passar tempo e estar com você. Nossa família, então esses são os 3 níveis de relacionamento, falando um pouquinho da área espiritual. No próximo vídeo, a gente vai estar falando sobre como ter um relacionamento com os 3. Né? Sabendo que Deus é um ser triuno, de Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo. Mas você se relaciona com os 3? E aí? Escreve aqui nos comentários. Mas antes de terminar esse vídeo, deixa eu compartilhar com você o desafio da semana. Porque todo missionário tem desafio. Como eu estava ouvindo o nosso pastor falar essa semana, o pastor Rodrigo aqui, no ambiente da missão ou na vida da missão, na vida do missionário, ela é repleta de pequenos desafios diários, de pequenas missões diárias. E para a gente crescer, se desenvolver em todas as áreas da nossa vida, a gente sempre vai estar compartilhando algum desafio para a gente colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo. Senão, a gente vai ter obesidade cerebral, vai só ouvir e não vai praticar nada. Então, vamos lá para o desafio da semana. Como vocês sabem, a gente indicou esse livro aqui, né? Espiritualidade Emocionalmente Saudável, tá? Um excelente livro. Vou deixar o link também aqui na descrição para você estar acompanhando o audiobook, tá bom? Assim como peço para você estar assistindo a série The Chosen, que tem apresentado Jesus assim de uma forma tão simples, sabe? A gente criou tanto estereótipo na nossa cabeça por conta da ideia que os outros têm acerca de Jesus, e quando a gente percebe e assiste The Chosen, assim, tu consegue ver assim com tanta naturalidade, assim, uau, Jesus era tão simples, como que eu nunca tinha visto isso? Então, esse também é um desafio para você durante a semana assistir a série The Chosen, assim como te desafio a assistir o filme Deus Não Está Morto, tá? Também vai trazer bastante coisa legal acerca da pessoa de Deus. Tenho certeza que vai te deixar assim, vai explodir a sua cabeça, ok? Então, quero te agradecer por passar esse tempo com a gente, tá? Estamos recém chegando na nova cidade, tá tudo uma bagunça no nosso quarto, estamos desajeitados e tudo mais, mas vai ser bacana. Aguardamos você no nosso grupo do WhatsApp, tá? Link aqui na descrição, já segue a gente nas redes sociais. Não se esqueça de ativar o sininho, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos, nos grupos que você faz parte. É nóis, família! E não se esqueça, metanoia, mentes que pensam, transformam histórias. Nos vemos no próximo vídeo falando um pouquinho sobre como se relacionar com os 3. Uou! Até a próxima! Valeu!